Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo. Hoje é o nosso vídeo pré-jogo, isso mesmo, nosso vídeo pré-jogo. Hoje o Botafogo, às 7h30 da noite, vai enfrentar o Vasco no estádio Newton Santos. Mas antes de entrar no vídeo propriamente dito, no pré-jogo, né? Vamos aí a algumas novidades, algumas notícias e algumas considerações. A primeira é uma consideração que eu quero fazer sobre o vídeo de ontem. Ontem eu fiz um vídeo e eu coloquei aqui, você deve lembrar, 10 treinadores. Nós falamos sobre 10 treinadores que estão disponíveis no mercado. Por que eu fiz esse vídeo? Porque vendo nossos amigos da mídia, né? Da mídia independente do Botafogo, um deles comentou sobre a indisponibilidade de treinadores de vanguarda, né? Treinadores capacitados, treinadores de primeira linha, vamos colocar assim, de primeira linha, disponíveis. E aí, eu vendo que ele não foi correto ali, que não é que ele mentiu, ele não analisou com a razão, né? Com conhecimento, vamos colocar assim, com conhecimento. Ele disse, inclusive, que os técnicos que estariam à nossa disposição seriam os brasileiros, né? Que nós já conhecemos, Renato Gaúcho, Roger Machado, eu vi inclusive o nome do Roger Machado lá na lista de disponibilidade, Cuca tá lá também na lista dos indisponíveis, e tem outros ali, né, que poderiam servir ao Botafogo. Eu praticamente não gosto de nenhum. O único técnico que eu gostaria de ver no Botafogo seria o Fernando Diniz. Mas eu entendo que a impaciência da torcida do Botafogo não iria entender, aceitar a forma do Fernando Diniz trabalhar. A torcida do Botafogo quer resultado imediato, né? E não é assim que funciona. Um trabalho sério, um trabalho com alicerce, um trabalho com convicção, precisa de tempo para se acertar. É lógico que você vai trabalhar o que a capacidade do seu time render a ponto de não perder pontos absurdos. Né? Você vai ali, cara, se não der para ganhar, vamos empatar, até o trabalho se concretizar e a gente poder buscar vitórias, vamos trabalhar dessa forma. Né? Hora joga com 3 zagueiros, hora joga com 3 volantes, e assim vai até você se acertar e fazer o seu time jogar. Pouquíssimos técnicos têm a coragem de chegar e botar o time para jogar para frente, como foi o caso do Arthur Jorge, que já no seu primeiro jogo jogou o time no 4-2-4. Né? Parece que ele enfrentou a LDU, se não me engano, foi o primeiro jogo do Arthur Jorge. Foi contra a LDU. E ele já chegou lá jogando no 4-2-4 na altitude. Então, é difícil você ter o técnico com essa coragem. Mas aí tem ali, e dentro desses comentários do vídeo que eu fiz ontem com esses nomes, um amigo questionou, né? Pô, você colocou técnico que não fala português. Você botou técnico alemão, você botou técnico holandês, cara. Ele falou, pô, é melhor um técnico que não precise de intérprete. Eu falei, cara, se for assim, nós só vamos colocar técnicos portugueses, né? Técnicos portugueses. Porque os espanhóis vão precisar de intérprete, ou vão ter uma dificuldade, um grau de dificuldade maior. Né? Os argentinos e os uruguaios falam espanhol, então, cara, se o espanhol vai ter dificuldade, o argentino e os outros da América do Sul vão ter dificuldade também, porque o único lugar que fala português é o Brasil. Então colocava, cara, e eu não vejo motivo nenhum para ter muita dificuldade, porque precisa de intérprete. Porque, cara, o que se faz dentro do campo, a não ser dentro
do auditório, né, onde se faz ali, mostrando os vídeos, esses negócios. O resto ali no campo, cara, você posiciona, você explica, coisa rápida, dá para você entender, né? Então, não vejo muita dificuldade para isso. Cara, tem o Erik ten Hag, cara que dirigiu a seleção argentina, inclusive, né? A seleção da Espanha, se não me engano. Erik ten Hag. Tem o Xavi que dirigiu o Barcelona. Tem muitos jogadores ali. Tem um alemão, o Marco Rose, é um alemão que dirigiu vários clubes, várias seleções. Cara, são treinadores interessantes. Mas não importa. Lá no nosso vídeo de ontem, tem aqui o perfil ali de 10 treinadores. Eu coloquei 10 treinadores ali para você poder ver e para você dizer qual o seu preferido. Eu inclusive perguntei para ele, mas qual é o seu preferido? Qual seria o seu treinador preferido? Não precisa ser aqueles que eu apontei. Vai lá ver e diz qual o seu treinador preferido. Você pode dizer aqui também no comentário do vídeo de hoje, se você gostaria de um treinador diferenciado. Por exemplo, nós temos ali o técnico italiano, né? O Ancelotti é italiano, fala muito bem português. Isso não quer dizer que um daqueles técnicos que estão lá não consiga falar português. Então, cara, é por aí. E aí sim, uma notícia, né? É a possibilidade do Botafogo contratar, eu não sei se já contratou, né, o zagueiro do Sport, Riquelme, né, é um zagueiro que tem 18 anos. Ele foi premiado lá no torneio de Madrid, sub-20, como sendo o melhor jogador do torneio. E eu friso aqui, ele não foi considerado o melhor zagueiro, ele foi considerado o melhor jogador do torneio. Então o Botafogo está fechando aí a contratação desse jogador, uma jovem promessa, um zagueiro que joga pelo lado direito, mas talvez ainda seja necessário contratar um jogador experiente, já que o Caio Fernando e o Bastos estão contundidos e só voltam lá para o meio do ano que vem. O Bastos, inclusive, só volta no meio da segunda metade, né, do semestre, do ano, né, lá para setembro, agosto, setembro é a data prevista para o retorno do Caio Fernando, Então, é por aí. Bom, mas hoje é o nosso vídeo pré-jogo. O Botafogo, como eu falei, vai enfrentar o Vasco às 19 horas, né? Às 19h, 19h30, por aí, por esse horário. Eu já sei que o jogo é exclusivo da Amazon, a Amazon Prime vai transmitir, provavelmente deve ser o Rômulo Mendonça, né? O nosso narrador, que é o narrador oficial lá da Amazon Prime. Um convite ao prazer, pega fogo, cabaré. É assim que o Rômulo Mendonça fala, traz muita emoção na sua narração. Gosto muito da narração do Fogão! É do Fogão! É isso aí, é o Rômulo Mendonça. Então, é o jogo de hoje do Botafogo. E você sabe que o Botafogo tem aí muitos desfalques. Ontem, vendo também as lives, nós contabilizamos 10 jogadores ausentes, né? 10 jogadores ausentes. Parece que vamos ter a volta do Savarino, vamos ter também a volta do Tuco Correia. Eu vi aí que saiu, que eles foram relacionados, mas eu não vi a lista dos relacionados, não sei quais são os jogadores que estão relacionados. Vamos ter a volta do Alan, que cumpriu suspensão. Então, o que nós temos? Nós já temos um volante com experiência para ficar ali no banco de reserva. E num determinado momento que precisar dele, você tem como fazer ali essa utilização do jogador. Temos o Newton também ali, né? Porque dependendo da nossa escalação, nós temos que ver como vamos fazer isso aí. Como vamos fazer. Então o Botafogo hoje tem
essas possibilidades, né? Essas possibilidades a mais do que tivemos no jogo anterior contra o Mirassol, onde o Savarino não pode jogar por conta de um problema interno, um problema clínico interno. O Tuco Correia tinha uma suspeita de uma lesão na panturrilha, mas fez o tratamento, né? Passou até a semana toda fazendo tratamento, parece que já está disponível. Não jogou também contra o Mirassol, né? Foi o último jogo, não jogou contra o Mirassol. Então nós temos aí a volta do Savarino e do Tuco Correia, que pode ali fortalecer o elenco na hora das escolhas do 11 que vai a campo. Eu lembro também que eu sempre falava, cara, o Tuco Correia, você precisa dar aí pelo menos um tempinho a mais para você observar, porque é um jogador de grande qualidade. Eu não posso entender que esse jogador não sirva para o Botafogo. O que eu tenho como a minha análise é de que ele precisaria de um tempo um pouco maior para poder se adaptar. E no último jogo dele, que ele fez 2 gols, né? Fez 2 gols contra o Santos. Então, gols de qualidade, então dá para se ver que não é um jogador tão ruim, né? É um jogador que tem qualidade realmente, tem qualidade. E ele estando disponível pode ser uma das opções do treinador. Mas como também nós estamos aqui numa situação aonde, cara, toda vez que a gente provável escalação, eu sempre falo isso, né, no vídeo pré-jogo. Todo mundo erra, só quem sabe realmente os jogadores que têm treinado bem, que tem mais qualificação para cada partida é o técnico David Ancelotti. A gente vai dar a escalação do canal. Vai dar a escalação do canal. Qual é a escalação do canal? Nós iríamos como Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, e Danilo, né? Newton, Marlon Freitas, que eu vou botar no 4-2-3-1, né? Newton e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Tuco Correia e Savarino, ou Savarino e Tuco Correia, e lá na frente o Cris Ramos. Mas o Jefinho, cara, ele não dá ao time a possibilidade de você fazer um ganho numérico no meio campo. Esse é o setor estratégico. O ideal numa escalação para o Botafogo é que nós tivéssemos jogadores como tínhamos o Luiz Henrique e como nós tínhamos o Almada. E no caso aqui, até o Montoro. O Montoro tem o mesmo perfil do Almada. É um jogador que sabe explorar o lado do campo, mas que constrói. É mais um construtor do que um ponta de profundidade. Mas sabe fazer essas jogadas. Você já viu o Montoro fazer muitas jogadas por aquele lado. Inclusive aquele gol do Santi Rodrigues, maravilhoso. Não sei se vocês lembram que o Montoro dá um drible ali e cruza ali na cabeça do Santi Rodrigues. É assim que joga, por exemplo, o Nuno Moreira no Vasco. É o mesmo perfil, jogador que compõe bem o meio campo, dá a você superioridade numérica no meio campo e dá a você possibilidade de fazer jogadas de linha de fundo. Então esse seria o jogador ideal para o Botafogo, o Álvaro Montoro. E o Jefinho não tem isso, cara. Ele te entrega boas jogadas de linha de fundo, mas não te dá consistência na recomposição do meio campo. Ele não te entrega isso. Então nós ficaríamos só com o jogador e aí você perde o meio campo, cara, porque o que vale é a superioridade que você tem no meio campo. A mesma coisa fazia o Luiz Henrique do outro lado. Ele fazia muitas jogadas de linha de fundo, ele fazia muitas vezes a proteção do próprio Vitinho ali na recomposição e dava articulação nas jogadas de meio, né? Segurava a bola, nem toda a bola para ele era de profundidade. Então, cara, esses seriam os jogadores ideais.
Então hoje nós temos ali o Santi Rodrigues, que se adaptou bem ali ao lado direito, e o Tuco Correia, que daria essa maior resistência ao meio-campo do Botafogo, maior consistência ao meio-campo do Botafogo. Nós teríamos ali superioridade numérica. Na pior das hipóteses, uma igualdade ali no setor do meio-campo. Então, por isso a minha escalação. Qual é a escalação? Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, Newton e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Danilo e o Tuco Correia, e lá na frente o Cris Ramos. Eu tinha falado até Savarino, né? Porque eu botei o Newton. Fiz até uma confusão. Então vamos lá, vamos repetir. Fiz uma confusãozinha aqui na hora da escalação. Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Tuco Correia e lá na frente o Cris Ramos. Mais uma vez, Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Tuco Correia e Cris Ramos. Repetindo, Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Tuco Correia e lá na frente o Cris Ramos. Esse é o nosso time. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vai lá nos comentários, diz qual é a escalação que você acha que seria a melhor para o Botafogo e faz lá a sua participação. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Esse é o nosso vídeo pré-jogo. Botafogo e Vasco, 19 horas, estádio Newton Santos, jogo da Amazon Prime. É o Rômulo Mendonça, provavelmente deve ser o narrador, e vamos fazer a nossa torcida. Esperar que o Botafogo consiga realmente uma vitória para que a gente possa avançar nessa busca pela classificação na fase de grupos da Copa Libertadores. Um grande abraço, saudações alvinegras.